Que bom ter vocês aqui junto comigo. Bem-vindos todos, bom domingo. Sou a Mônica Hanif, França também, né? Moro aqui em Atlanta, Georgia, tá? Nos Estados Unidos. E eu sou consultora financeira da Five Rings Financial e hoje a gente veio trazer umas informações bem bacanas para vocês. Tem muita informação, muita dúvida para tirar, muita coisa nova e coisas que vocês vão se surpreender sobre o tema de hoje, tá? Vou trazer a Ivana Silva e ela vai se apresentar. Então eu vou colocar a Ivana aqui online com a gente agora. E eu vou adicionar a Ivana. Olá, olá. Olá! Estou aqui no Instagram, estão passando domingo. Obrigada por estar aqui conosco. A Mônica está em Atlanta e eu estou aqui na Flórida, no Sunshine State. Eu sou vice-presidente nacional da Five Rings Financial. Já moro aqui nos Estados Unidos há 21 anos e tem muita coisa boa para a gente falar aqui nessa questão de planejamento financeiro, né? E a gente quer a participação de vocês. Dúvidas, exatamente. Esse é o momento. Bom, falando sobre o nosso trabalho, que é a consultoria financeira, né? O nosso principal propósito é justamente trazer a educação financeira. A gente que está aqui, que trabalha na Five Rings Financial, o foco principal de nós, do grupo brasileiro, é trazer informação para a comunidade brasileira que está aqui nos Estados Unidos, principalmente. Porque eu quero agora vocês que estão aí em casa e que já moram aqui nos Estados Unidos. E o pessoal que está em casa pensando em morar fora do país, independente do país que for, qual que é o sentimento de vocês quando vocês param para pensar? Quem já está aqui? Como é que foi quando você estava arrumando as tuas malas para vir? Quando você entrou dentro do avião para vir para cá, qual que era o teu sentimento? O que você estava esperando? E você que está aí, que ainda não saiu do país e pensa em morar fora, qual que é o teu sentimento quando você pensa em morar em outro país? Né? Quero que vocês façam essa reflexão. Ivana, eu quero que você conte um pouco da tua história, né? Então, falando sobre essa reflexão. Por que você veio para cá, menina? Eu era uma menina mesmo. Continua. Continua. Continua parecendo uma menina, mas eu era mais menina ainda. Eu acredito que todos nós, como estrangeiros, como a gente escolhe sair do nosso país de origem e a gente escolhe o país estrangeiro que a gente vai morar, tem que ter um motivo muito forte para isso acontecer. Porque isso sai totalmente da nossa zona de conforto, a gente vem para outra cultura, outro país, e tudo muda. E o objetivo principal, eu vou dizer, de mais de 98% dos imigrantes que estão fora do seu país de origem é em busca de oportunidade melhor. Principalmente na área financeira, porque a gente não mudaria de país se não fosse esse objetivo maior que a gente tem. Eu cheguei aqui, eu tinha 22 anos, meu marido tinha 23. Então a gente era muito novinho mesmo, praticamente a gente pode falar que a gente começou a nossa fase adulta aqui nos Estados Unidos. Nossos filhos, nós temos 2 filhos, são americanos, a gente está bem adaptado à cultura. A minha história foi parecida com a da Ivana, né? Quando a gente decide sair do país, cada um tem os seus motivos e independente da forma que você entrou no país, pelo menos aqui nos Estados Unidos, você tem um sentimento de talvez ter uma vida diferente, de você ganhar bastante dólar, de você ter uma vida próspera em outro lugar. E uma coisa me incomodou muito quando eu cheguei aqui no país, eu até postei isso no meu Instagram, e caiam para trás vocês que estão aí no Brasil, tá? Quando eu vim abrir uma conta bancária, trouxe meu dinheirinho suado daí do Brasil para cá, e fui colocar meu dinheiro na conta do banco, uma conta regular de savings, que seria a mesma coisa aí que a poupança no Brasil. Quando eu depositei meu dinheiro, eu perguntei assim, quanto que eu vou ganhar de juros? Né, se eu deixar mais tempo esse dinheiro aí parado. O rapaz do banco me falou assim, 0,02. Eu falei, oi? 0,02, o que você está falando? Eu não entendi. Sim, 0,02% ao ano.
Gente, a conta de savings do banco aqui, de um banco regular aqui, de um dos bancos, um banco que eu tenho conta pelo menos, hoje eu fiz a pesquisa, está pagando no ano uns juros de 0,06. A poupança no Brasil, que já é terrível, paga 1,58 por ano, tá? Então, imagine, a gente que veio para cá, num país que é a potência mundial e de repente se depara com, ei, peraí, o que mais que eu posso fazer, né? Então, o que a gente veio trazer para vocês hoje é uma estratégia financeira que tem que ser enxergado dessa forma, né, Ivana? Com certeza. Tem que o que a gente veio trazer, exatamente, é informação para vocês para desmistificar, para tirar o preconceito do chamado seguro de vida. O que seria um seguro de vida, Ivana? Vamos lá. Como objetivo principal da gente, qualquer ser humano é o quê? Acumular patrimônio, fazer, vamos chamar a expressão em português, fazer o pé de meia. A gente, a maioria das pessoas, infelizmente, a gente está na cultura americana, a gente pensa que só são estrangeiros, brasileiros, hispanos, quem quer que seja, que está numa situação simplesmente para sobrevivência. Na verdade, não. Os próprios americanos, por falta de informação, vivem somente 80% deles, tá? Ou seja, a cada 10 americanos, 8 vivem somente para pagar contas. E ali, se você tiver Exatamente. você jamais vai chegar a uma independência financeira, vai alcançar o objetivo que te trouxe aqui nesse país. Melhorar de vida. Porque uma coisa é certa, né, Mônica? A gente sabe que a gente vai decaindo na energia, a gente vai envelhecendo, e o objetivo da gente, nos anos produtivos, é a gente acumular, trabalhar e acumular patrimônio para esse dinheiro que hoje a gente cuidar da gente lá no futuro. Certo? Exatamente. Mas a vida é o quê? É um contrato de risco. A gente não sabe o que vai acontecer. Quem aqui pode falar assim, levanta o dedinho, se você tem certeza que você vai acordar amanhã viva, com saúde, sem problema nenhum, assim, saudável, pronta para trabalhar e viver a sua vida normalmente? Eu não tenho essa certeza. Você tem, Mônica? Nem eu. Tem. A vida é um contrato de risco e hoje em dia vocês que têm um seguro, qualquer um. Qual que é o primeiro seguro que você vai comprar? Do carro, da casa? Esses você contrata, né? Primeiro que um é obrigatório, o outro é para proteger o que você já construiu. Patrimônio, exato. Teu patrimônio. Agora, e o seguro de vida? O que é isso? Exatamente. Ele serve para você proteger o teu maior bem, né, Ivana? E qual que é a tua vida. Isso mesmo, a tua vida. E não é só isso, né, Ivana? A gente fala assim, nossa, mas seguro de vida, peraí. Mas isso aí... O que a gente ouve falar sobre seguro de vida, né, Ivana? O que é seguro de vida para todo mundo? É o quê? Um seguro de morte. Eu não vou usufruir, não vou usar, não faz sentido. Para que eu vou pagar um negócio desse? Vou atrair. Tem muita gente que pensa isso também. Com certeza. Com certeza. Na verdade, o que é um seguro de vida? Qual que é a função dele, né? Que eu acabei não respondendo ainda. A função do seguro de vida é, na ausência da tua renda, você não pode fazer renda, você ter esse acesso a um dinheiro nessa impossibilidade de fazer sua renda. Isso pode acontecer para proteger você, né, no caso de doenças, e é uma estratégia que a gente chama de proteção de renda, ou proteger pessoas que estão dependentes de você. A gente vê muito aqui no Brasil, também em qualquer lugar, assim, chega uma época da vida, por exemplo, uma família que tem um casal que está tendo filhos, vai ter um período da vida que a mãe sai do mercado de trabalho por talvez 5, 6 ou mais anos para cuidar dos filhos. E muitas vezes, quem é que é o único provedor da casa? O marido. Pai, o marido, no caso. Imagina a situação se acontece algo de saúde, que esse pai ou teve um AVC, um ataque cardíaco, como a gente vê isso regularmente, sofre um acidente,
fica inválido por um período, ou mesmo chega a óbito, como essa família vai se sustentar? Então, é esse o objetivo do seguro de vida, é substituição de renda em períodos que a gente não está no nosso controle. Essa semana, não sei se tem alguém acompanhando aí no Brasil, a XP está fazendo o evento XP Experts, essa semana toda. E um dos assuntos, um dos produtos financeiros que foi bem badalado aí nessa semana foi exatamente seguro de vida, porque ele não é mais visto como somente um seguro de morte, que a gente já vai explicar também qual é o sentido de tudo isso, mas ele é visto como uma estratégia financeira. Sim, sim, não é, na verdade, é assim, tudo que você tem que analisar se você realmente precisa de um seguro de vida, e a gente vai dizer mais sobre a questão da proteção, que não é só a proteção de morte, em que situação você pode acionar um seguro de vida, mas assim, o seguro de vida, ele pode também ser usado, se você tem dívidas, você precisa ter um seguro de vida, porque a pessoa que fica, ela vai ter que pagar suas dívidas. Se você tem um mortgage, se você tem um financiamento de uma casa, você está devendo 300 mil na casa, se você ficar impossibilitado de trabalhar e também falecer, aqui não existe. Se você não tiver um seguro que quite a sua casa, você perdeu a casa. Certo? Outra coisa também, se você os seus filhos estão numa faculdade, estão num college, está ali tendo que pagar o tuition, né, pagando a prestação. Na tua ausência, na ausência dessa pessoa que está dependendo de você financeiramente, acabou a educação da pessoa. Ela vai entrar numa dívida e tal. Então, a gente trabalha no planejamento financeiro pessoal da casa. Quando a gente entra numa família, a gente faz toda essa análise. Não necessariamente só do seguro, a gente vê todas as 3 estratégias, que a gente começa a analisar a fundação financeira da família, a gente começa a analisar o que ela tem acumulado nesse período produtivo e como ela vai viver lá na frente, quando ela parar de trabalhar. Porque a gente quer, né, chegar velhinha, eu não quero morrer antes do tempo, então eu quero viver muito. Mas eu não quero ficar dependendo da questão de ter que trabalhar, a gente tem que se planejar também na aposentadoria. Então a gente vai fazendo essa análise. Dentro da fundação financeira, tem que entrar o quê? O planejamento, a estratégia financeira de proteção. Exatamente. O seguro de vida aqui nos Estados Unidos, pessoal, ele funciona exatamente como está funcionando no Brasil hoje, né? Só que ele tem vamos usar o inglês, um plus a mais aqui, né? Então, no Brasil, o seguro de vida, ele é essa estratégia de proteção. Se ele for um seguro de morte, que é a impressão que todo mundo tem, nossa, eu vou contratar isso, mas eu não vou usufruir em vida. E quem vai usufruir é exatamente o que a Ivana falou ali. Os seus herdeiros, o seu cônjuge, os seus pais que dependem de você. Aqui nos Estados Unidos, só para vocês terem um exemplo, que tem uma pesquisa que foi feita agora em julho desse ano, tá? Pela National Funeral Directions Association. Olha o meu inglês. O custo funerário de uma pessoa, se falecer alguém aqui nos Estados Unidos, um custo tá na base de $15 mil para você colocar alguém, fazer todo o procedimento funerário de uma pessoa. Mais básico, então, né? Mais básico. Então, assim, isso já serviria para você pensar assim, meu Deus, eu vou deixar contas para as outras pessoas? Exato. Isso é uma coisa, né? Até para morrer tem que se preparar. Gente, até para morrer. É dose, é verdade. São custos, e são custos altos, né? Não são custos baixos. Você ter 15, 20 mil dólares assim, que a gente chama final expenses, não é qualquer um. Por isso que muitos fazem o quê? Jantares beneficentes, GoFundMe, para arrecadar esse dinheiro, porque realmente pegou a família de surpresa e elas não se prepararam antecipadamente. Aqui nos Estados Unidos, o que a Ivana falou é bem regular isso, tá? As pessoas que têm uma morte prematura na família ou alguma doença, se machucou, vai para a internet, começa a fazer comida para fora, pedir ajuda para amigos, vai para GoFundMe, que é, por favor, façam doações para mim, eu preciso de ajuda, minha família
quebrou por causa desse tipo por causa de uma morte ou de alguma doença, né? Agora, aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil, que eu sei, o seguro de vida, ele não é mais só o seguro de morte. Essa é uma novidade para quem ainda não tem essa informação, gente. O seguro de vida também tem benefício em vida, né, Ivana? O que é isso, hein, aqui que é isso, Ivana? O próprio nome, aqui nos Estados Unidos, é o tal do Living Benefits, tá? Esse benefício em vida, não sei o nome no Brasil, mas para que serve isso, Ivana? Benefício em vida. O que é, na verdade, benefício em morte? Todos conhecem. O que é um benefício em morte? Eu escolhi um valor de cobertura para minha família, para os meus herdeiros, e esse dinheiro só poderá ser acionado em caso de quê? Morte. Eu que pago a pólice, eu não tenho acesso a esse dinheiro, somente quem? Os beneficiários, meus herdeiros. Esse é o benefício em morte. Existem mais de 900 seguradoras nos Estados Unidos e a maioria delas só trabalham com benefício em morte. Por isso, vocês que estão nos assistindo, que talvez falem, nem vou saber, nem vou ouvir essa live, porque eu já tenho seguro de vida. Mas analise, se vocês não souberem a resposta, a gente mande uma foto do seu documento para a gente fazer essa análise para vocês e ver se realmente vocês têm o benefício em vida. Então, o que é benefício em vida? Benefício em vida são cláusulas num contrato de um seguro de vida que faz com que você acione uma parte desse dinheiro que iria somente para os beneficiários, para os seus herdeiros, em vida. E normalmente são em cenários diferentes, né? Numa doença terminal, numa doença crítica, numa lesão crítica, numa invalidez temporária. Então, você aciona porcentagens desse dinheiro em vida. E faz com que isso... Olha que fantástico que isso faz na sua vida financeira. Equilibra as linhas entre renda e despesa. Porque, visualizem comigo, se você não tem renda, a linha cai. Você não morreu, você está vivo, vivinho da Silva. E viver, ele te dá o quê? Se tem custos. E até aumenta quando você está doente, né, Mônica? Até se aumenta. Exatamente. Então, o benefício em vida, você fazendo uma contratação dessa estratégia, ela é uma realidade para você, uma realidade para a tua família, independente de qual situação que você está, essa análise vai ser feita e você vai ter um valor total. Esse valor total é o valor que vai para os herdeiros ou que você pode ativar a porcentagem, que pode ser até 80% do valor da tua pólice, né? E tem, dentro das doenças críticas, doenças graves, invalidez, está a demência, coma, câncer, que mais? Esclerose ataque do coração. Transplante de órgãos, falha renal. São, nessas doenças críticas e lesões críticas, são 21 cenários diferentes. E a invalidez, ela cobre tanto física como também mental. Então, são vários realmente cenários que envolvem você estar protegido, proteger aquilo que você tem, o seu patrimônio, porque algumas pessoas, Mônica, podem pensar assim, não, mas eu tenho meus investimentos, eu tenho as minhas casas, né? Muitas pessoas investem em casas. Se acontecer alguma coisa, eu vendo uma. Mas olha só, a maioria das pessoas que tem patrimônio estão o quê? Alocados. A maioria das pessoas, eu tenho cliente de classe média alta e baixa, todo tipo de gente. As pessoas de classe média alta, os investimentos delas são totalmente alocados, elas não têm liquidez. E numa hora dessa, você precisa... O que é liquidez? Dinheiro vivo, você precisa desse dinheiro. E ter acesso, né? Seguro de vida é a forma mais rápida de você ter liquidez em horas dessa forma. E outra, com imposto ou sem imposto, Mônica? Sem imposto. Você recebe esse dinheiro livre de imposto de renda. Exatamente. E aqui nos Estados Unidos, para quem... Essa é uma outra informação bacana de se receber, a razão número 1 de falência das famílias aqui nos Estados Unidos, que foi apresentado pela Health Affairs em maio de 2017, é justamente as dívidas médicas e hospitalares, que aqui nos Estados Unidos é muito caro, né? Sim. Aí no Brasil já é caro.
Aí você se pergunta assim, né, Ivana? Muitos clientes meus também falaram já assim para mim. Mas isso para mim não faz sentido, porque eu já possuo um Workers' Compensation e uma Health Insurance. O que é isso? A Health Insurance é o seguro de saúde, tá? E o Workers' Compensation é quando... Aqui a maioria das pessoas, os brasileiros, trabalham com trabalho pesado, né, Ivana? Trabalham com janela, instalação de janela, tudo, piso, essas coisas. E uma empresa de piso, de construção, para ser contratada, ela tem que prover uma segurança para os seus funcionários. Então, geralmente, essa empresa, ela provê um Workers' Compensation, que é uma compensação se o trabalhador se machucar durante a sua atividade, né, do trabalho. Exatamente. Aí o cliente fala para mim assim, mas eu já tenho um Workers' Compensation. O que o Workers' Compensation faz para você? Ele vai te proteger, vai te trazer uma compensação financeira para pagar parte da sua parte médica, do seu tratamento e até te manter por um tempo se você ficar afastado do seu trabalho, né, Ivana? Sim. E um curto período de tempo, não um período indeterminado. Como, por exemplo, quando a gente está falando de lesões críticas, de doenças críticas, você ter um câncer, por exemplo, ter um ataque cardíaco, você está com esclerose, você tem que fazer um transplante de órgãos, a gente não está falando, eu vou ficar 3 semanas sem trabalhar, depois eu volto ao normal. Não, eu vou ficar 1 mês sem trabalhar. A gente está falando de um tempo indeterminado. Você não sabe prever, né? Olha, fulano teve um AVC. A gente não tem esse tempo de quando ele vai ter quando que ele vai se recuperar totalmente para voltar para o mercado de trabalho. Então, isso Exatamente. É muito sério, porque quando a gente está comparando, por exemplo, a Mônica falou plano de saúde, tem que ser bem específico. O plano de saúde, ele vai o quê? Arcar com as suas despesas hospitalares, médicas e remédios. Também. Ele não vai pagar o seu mortgage, não vai pagar o seu celular, a sua internet, a comida do teu filho, a sua comida, né, o seu transporte, nada. Você Exatamente. Não tem acesso a dinheiro. Por isso, e também uma coisa, né, Ivana? O teu seguro de saúde, o Workers' Compensation paga uma parte se você se machucou no trabalho. Agora, se você teve algum outro problema no trabalho, durante o trabalho. Por isso que é o Workers' Compensation, né? Exatamente. E o seguro de saúde, ele também vai cobrir algumas coisas, vai te trazer um relaxamento, assim, nossa, não, eu tô coberta. Mas não vai te trazer, se você tiver algum problema sério, o teu seguro de vida, ele vai te possibilitar de você ter um acesso a uma cirurgia mais moderna, a um tratamento diferenciado, a um dinheiro... Talvez, né? Exatamente. Se você não queira, você quer um tratamento melhor, ele não vai te dar essa flexibilidade. Exatamente. E outra coisa que a gente está falando aqui, então a gente falou da parte da morte, a gente falou do seguro de vida, que é do benefício em vida, que é nossa, a gente não quer que ninguém precise, obviamente. Quando você contrata o teu seguro do carro ou o teu seguro da tua casa, você jamais quer precisar utilizar. Mas se você tem, você está coberto, né? Tem alguns exemplos, né, Ivana? Que a gente até comentou, né, a gente discutindo essa live, que a gente não tira nenhum carro de um dealer, de uma concessionária, sem o quê? Sem um seguro. Sem um seguro. E quantas vezes a gente sai, a gente vai para a rua, para o trabalho, tá em risco, sem ter proteção nenhuma. Então não faz sentido, Exatamente. Né? Por isso que a gente tem que saber quais são as suas prioridades, quais são as minhas prioridades. Eu priorizo mais as minhas coisas materiais, o meu carro, que não pode andar sem seguro, ou a minha vida e a minha família? Tem que pensar nisso. Exatamente. O seguro de vida aqui nos Estados Unidos também, ele não é só essas duas proteções, mas também é um planejamento para o teu futuro, ou para o futuro dos seus filhos. Essa é uma outra informação muito bacana. Eu sei que no Brasil também pode ser feito isso, vocês têm que verificar quais empresas fazem. Mas aqui nós trabalhamos com algumas empresas que possibilitam isso, né, Ivana? Além do benefício em vida, que é fantástico já, a parte de suplementação para sua aposentadoria. Ele tem uma acumulação.
Sim. Então, que já é protegida também da forma que é linkado, né, esse crescimento, ele já tem uma proteção contra perdas também, né? Também, E exatamente. Então, assim, falando um pouco das pessoas, dos nossos clientes, do potenciais clientes ou do perfil de clientes que procuram esse tipo de coisa, né? Esse tipo de proteção. Um deles, né, Ivana, é a pessoa que já tem essa parte da consciência financeira, que é solteiro ou solteira, que não tem filhos, não é casado, mas está aqui nos Estados Unidos, por exemplo, fazendo dinheiro, já conseguiu uma casa, tem um dinheirinho guardado no banco. E essa pessoa é uma pessoa que contrata também, né? Por quê, Ivana? Sim, primeiro é bom deixar todas as pessoas que estão aqui ao vivo e as pessoas também que vão ouvir essa live, que ela vai estar gravada, que a Five Rings Financial, que é uma consultoria, uma empresa de consultoria financeira com sede em Denver, no Colorado, o que diferencia a nossa empresa é o foco na educação financeira. Então, não é só, a gente não só trata dos produtos financeiros em si, mas o porquê de trás, né? Toda a questão de organização e planejamento financeiro. Então, a maioria das pessoas, antes de passar por nós, a maioria de nós, é porque ouviu o workshop, a palestra de educação financeira. E é falado, logicamente, da proteção da tua vida, da tua família e do teu patrimônio. Exatamente. Então, qual que é normalmente o perfil das pessoas que nós trabalhamos? Pessoas que têm a consciência e falam assim, meu Deus, já tem assim, eu tenho um filho de 16 anos. Antes de saber do seguro de vida, meu marido sempre se preocupou, meu Deus, é só minha esposa, quer dizer, sou eu que trabalho e se acontecer alguma coisa. Então, ele já buscou, mesmo sem ter muito conhecimento de educação financeira. É a consciência familiar da necessidade que as pessoas têm da renda deles. Há outras pessoas também, mais jovens, que não têm filhos, eles se preocupam assim, poxa, na questão da aposentadoria, eu preciso de uma proteção enquanto eu estou acumulando meu patrimônio, mas e se eu não acontecer nada comigo? Eu vou perder esse dinheiro? As pessoas têm essa pergunta, eu vou perder esse dinheiro? E aí entra o quê? Porque nós trabalhamos tanto com seguros que são term, de temporário, de períodos, né? Ele vai aí de 1 ano até 30 anos de proteção, mas ele encerra um contrato, ou seguros o quê? Permanente, que você para o resto da sua vida. Até 120 anos você vai estar protegido, tanto a você, como também os seus herdeiros. Mas chega um período que você para de pagar e tem uma parte no contrato que te dá a chance de o quê? Essa estratégia de proteção financeira, ela também se torna uma estratégia de renda vitalícia livre de impostos, que a gente pode chamar de aposentadoria. Então, olha só que vocês estão aprendendo, que seguro de vida não é só no caso de morte. Exatamente. Ele também para quem está construindo patrimônio, né, para proteger tudo que você já construiu, para você não ter perdas dos teus ganhos já adquiridos, você ter acesso a qualquer tratamento médico e hospitalar, porque quando você aciona um seguro, também se você tiver algum problema nessas 21 listas de problemas médicos que você tenha, né, e você precise acionar, você esteja preparado, né, você consiga... Veja, quando você recebe essa ajuda financeira, se você tiver algum problema, ele não é um gift card ou um cheque dizendo assim, olha aqui, Ivana, você só pode usar na parte médica, tá? Você só pode comprar remédio. Exato, não. Exato. Ele é um cheque. O dinheiro é teu, você faz o que você quiser, né? Exato. Se Deus quiser, nada aconteça. Mas se acontecer, você pode ter todos esses acessos e pode fazer o que você quiser com o dinheiro que você acessou, né? Outro tipo de perfil... que é bom ressaltar, Mônica, é que nessa estratégia do permanente, há um valor acumulativo. Então, você pode também ter acesso a essa liquidez que a gente está falando aqui, ela também, você pode ter acesso a um valor acumulado. Você está sendo protegido e ali tem um valor disponível ao longo dos anos. O
o teu próprio, é uma poupança para você mesmo, mas com até uma reforma da casa. Tem gente que usa para reforma da casa aqui nos Estados Unidos. Falando sobre isso, é um empréstimo também, ou que você tem acesso. Outra coisa que as pessoas fazem aqui, né, Ivana, é comprar para os filhos. As crianças que nasceram aqui. Você pensa, você que tem filho aqui nos Estados Unidos, pensa, eu não tenho direito de nada, eu não posso fazer nada. Esse é outro ponto que a gente vai falar. Mas a partir dos 15 dias de idade de um bebê ou de uma criança aqui dos Estados Unidos, que esteja aqui nos Estados Unidos, com 6 meses já morando aqui, né, Ivana? Sim. Você já pode contratar um seguro de vida para essa pessoa. Uhum. Então, uma criança já vai construir, é uma estratégia até para os pais, para construir um futuro para as crianças, para um college, para lá na frente abrir um business, né, sim, Ivana? Sim. Sim, já que 60% em média, né, 60% das pessoas que entram numa faculdade não se formam. Então, às vezes, a gente entra aqui na Flórida, é um Florida Prepaid. Né? Aquilo ali é só destinado para o college. E se seu filho preferir ser um empreendedor? Ele, não quero estudar, eu quero abrir um negócio. Melhor. E aí, o que você faz? Todo esse tempo, aquele dinheiro, você vai receber exatamente aquilo que você pagou, sem nada de reajuste. Então, essa estratégia é uma forma também de você acumular para o teu filho, planejar o futuro do teu filho e ver o que ele vai decidir lá na frente. Os pais, logicamente, como o proprietário da policy. Isso. Então, assim, além das famílias, né, ou só, independente do formato familiar, tá, que você tenha, pode ser só você, pode ser você e um companheiro, pode ser você sozinho com os filhos, pode ser os dois com filhos, ou você com seus pais. Ou avô, né? Você teve uma cliente ou os avós, semana, né? Sim. Exatamente. Você pode contratar. E quais as pessoas, Ivana, que podem contratar isso? É somente aqui falando dos Estados Unidos? É somente quem tem o Social Security, que seria o CPF daqui do Brasil? Como é que funciona isso? Tá. Eu só vou dar uma pausadinha, só porque tem tanta gente mandando recado aqui pra gente, e a gente não está dando atenção para eles. Vamos ver o que eles estão falando, o que eles estão perguntando, que eu vi que algumas perguntaram sobre corona também, que é importante que a gente está vivendo um momento desses, né? E saber se o corona também está coberto, se aconteceu alguma doença relacionada ao coronavírus, se a seguradora também cobre. Sim. Você quer responder, Mônica? O coronavírus, ele é um vírus, né? Como que estão acontecendo as mortes com o coronavírus, né? Na verdade, ele está ajudando a alguém que já está doente a ficar pior e vir a falecer. Só que, como a gente estava discutindo, né, Ivana? Morte é morte. Morte é morte. A não ser assim, provocada, né? A não ser provocado. Os contratos são contra a morte, tá? E você é coberto se você tem algum problema com o coronavírus, tá? Se o coronavírus vir a agravar alguma coisa em vida, te colocar em coma, te deixar inválido, um AVC, alguma coisa assim, também, porque essas doenças, né, estão listadas dentro do que as seguradoras cobrem, do contrato, né? Cenário é diferente, né, Mônica? Cada família, a gente trata cada pessoa individualmente, cada um nós enxergamos com um ser humano, é um ser humano individual, com sonhos, com os objetivos, né, com uma história por trás daquela pessoa. Então, a gente é bem personalizado o nosso atendimento. A gente prefere conhecer na nossa primeira consulta toda a história da pessoa, do que ela quer nos falar, o que é importante, para a gente analisar e realmente trazer uma solução mediante a necessidade da família naquele momento. Mas você me perguntou quem é que pode, né, ter o seguro. Quem é que pode, aqui nos Estados Unidos, falando aqui, né, do nosso país que a gente está aqui, quem que pode ter esse tipo de serviço? Inclusive, essa semana, uma pessoa de New Jersey me ligou
falando que a filha dela, ela estava procurando um seguro de vida e a filha dela estava tentando achar em algumas seguradoras e todas estavam pedindo o Social Security. Quem está no Brasil, o Social Security é como se fosse o CPF aqui nos Estados Unidos. E ela não tinha, ela tem um status, ela não tem um status de residente legal no país. E ela falou assim, e agora? Eu não posso ter. Então, quando ela me procurou, falando, olha, eu não tenho social. Eu falei assim, não tem problema, quanto tempo que você mora aqui? Assim, ela mora no ano que eu cheguei aqui, ela chegou em maio de 99. Ela está mais de 21 anos aqui nesse país, totalmente desprotegida, sem ter o conhecimento. A questão, como eu falei de início, é que são mais de 900 seguradoras aqui nos Estados Unidos que trabalham com seguro de vida. E somente 5 a 6 trabalham com benefício em vida. Existe apenas uma dessas 6 que aceitam um estrangeiro que já mora aqui há mais de 6 meses, que tenha um IT number ou um CPF, que a maioria tem. Ou o Tax ID, né? Também conhecido como Tax ID. O IT number. É o Tax ID. E que realmente quer morar aqui nos Estados Unidos. Não questão de passagem, não sei, eu quero... Não. Meu objetivo é morar aqui nos Estados Unidos. Quem paga impostos. Você tem que pagar pelo menos imposto aqui nesse país. Ou aqui através... ou no Brasil. Você tem que ter um número que se paga imposto. Ou IT number, que é o Tax ID, ou o CPF, que aí usa como um Tax ID de Exatamente. Então, a gente tem esse documento. Você que está aqui nos Estados Unidos, ou a gente também tem a estratégia de dolarização para quem está no Brasil e quer investir aqui, mas isso é para outra live. Mas com o CPF você acessa essa proteção financeira, ou com o teu IT number, ou com o teu social. Então, é bem democrático. Todo mundo tem direito e todo mundo pode acessar essa proteção aqui nos Estados Unidos. Essa é uma informação muito importante. E outra coisa que é importante dizer meu Deus, mas as pessoas têm isso na cabeça, né, Ivana? Nossa, mas isso aí deve ser caro. Porque pensando assim numa morte, ou num benefício em vida, ou até esse planejamento para o meu futuro, né? Nossa, quanto que eu vou pagar por mês esse negócio? É uma pergunta frequente. Quanto que custa isso? Quando a gente fala assim, a pessoa regala o olho. Se você tem uma ideia, não. Quando a gente dá a resposta, a pessoa baixa assim, só isso? Só isso. Só não isso. Tem desculpa para você o preço de só isso em algumas das cotações que a gente já apresentou, né, Ivana? Por exemplo, para um rapaz novo ou para vários tipos de idade, tá? Vários tipos de idade, porque você passa por uma aprovação e você sendo bem de saúde, não fumante, esse é o principal. Você consegue até pagar um Netflix por mês. É um valor de um Netflix, gente. É o valor de uma pizza, né, Ivana? Eu falo pizza. Normalmente falo de pizza. É preço de pizza. É o valor de uma pizza. E isso, lógico, que envolve, a gente não quer que falar assim, nossa, de repente, né, a pessoa fala que é o mesmo. Não. Isso difere muito de idade, de valor de cobertura, do estado da sua saúde, se você toma medicamentos, como que está o seu histórico médico. Eles analisam também a questão de driver's license, se você está com carteira suspensa, se você foi pego bêbado dirigindo, porque o que é uma seguradora? A seguradora, ela compra o teu risco, tá? É uma transferência de risco, então ela vai analisar quão arriscado você é para ela. Exatamente, você transfere teu risco. Exatamente, vão te cobrar mediante o teu risco. Se o seu risco for mínimo, então você vai pagar bem menos do que aquela pessoa que tem um maior risco. Por exemplo, idade. Uma coisa é certa, todos nós vamos chegar ao nosso fim. Então, quanto mais velho nós vamos chegar... Infelizmente. A gente vai se aproximando do quê? Do nosso fim. Então, qual que é o risco desse? Uma pessoa que tem 20 anos, uma pessoa que tem 60, 80 anos. Na verdade, o termo temporário, ele é só até 85 anos, tá? Ele não te protege, por exemplo, eu tenho 80 anos, eu posso ter um... Infelizmente, não. Porque o teu risco é enorme. Quanto antes você contratar, é melhor. E outra coisa que vem à mente falando sobre isso, né, Ivana? Porque, como vocês sabem,
não sou eu, não é o teu consultor financeiro que vai decidir se você vai ter a proteção, não. A análise é feita pela seguradora, que vai comprar teu risco, como a Ivana falou, e daí você pensa assim, mas eu já tive câncer, ou eu já tive um derrame, ou eu já passei por algum problema no meu coração, então eu tô fora dessa, né? Na verdade, não. As seguradoras, elas vão analisar a tua situação, né, Ivana? E podem te aprovar também, retirando aquele problema já pré-existente. Então, assim, você pode ter proteção variada para todo o restante, mas só para aquele tanto não. Mas se alguma coisa te acontecer em outro pedaço, você consegue, né, Ivana? Você não precisa estar de fora. Sim, você Ana pode Paula, adquirir. Ela está perguntando justamente isso, como é feita a análise de saúde. Nós somos os consultores, os agentes contratados pelas seguradoras, e o nosso papel é fazer o planejamento financeiro da família e coletar os dados para aplicação, tá? Fazer o cálculo da cobertura, esse é o nosso papel. Quem vai analisar o teu risco não é a Ivana, e também não é a Mônica, não é ninguém da nossa empresa. A gente chama de underwriter. São pessoas contratadas pelas seguradoras que eles têm acesso a um banco de dados enorme, se chama LexisNexis, que eles vão avaliar tudo da tua vida, tudo que está ali. Se você pegou um Advil, sei lá, algum remédio que você nem lembra, acontece muito isso, que clientes vinham assim, olha, a seguradora está perguntando desse remédio que você tomou lá em 2000 e tarará, é o quê? Se for num período de 10 anos. Você nem lembrava disso, porque está tudo registrado. Eles possuem histórico. Então, quem vai fazer essa análise é o quê? O underwriter. A gente pode fazer uma pré-análise, quando a gente vê que o caso é muito sério. Por exemplo, eu tive um cliente meu que ele tem marca-passo no coração e está acima do peso, tem alguns problemas, toma remédio para colesterol e tal. Eu fiz um pré-underwriter, writing, e já vejo assim, é quase impossível, assim, para decline, mas submete a aplicação para a gente analisar melhor. Eles não falaram não. Exatamente. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Então, comprando o teu risco, e aqui, então é dessa forma que eles vão comprar o teu risco, fazendo uma análise. Exato. E outra coisa, essa análise que aconteceu com um cliente meu, por exemplo, foi até melhorada do que a gente disponibilizou, porque a gente faz uma análise standard, né, que seria uma análise padrão, e quando passa para aprovação, se você é bem de saúde e tal, você pode até receber como é que fala, Ivana? Quando você é melhorado ali do padrão, uma classificação melhor. Então, eu tinha feito uma cotação para um cliente meu, num standard, né, num padrão, sim, e ele recebeu uma classificação melhor. Então, ele falou, meu Deus, eu vou pagar bem menos do que eu já ia pagar, vou pagar bem menos essa pizza, vou pagar meia pizza. Você vai pagar meia pizza, acredita nisso? Isso é um momento feliz do nosso trabalho, né? Quando a gente traz essa notícia, olha, você foi avaliado com menos risco. As pessoas exatamente. ficam muito felizes. Aqui teve uns outros comentários que foi da Budget com Café, né? Ela falou assim, a gente sabe bem o que são os custos com filhos, quem tem filho, essa parte médica e tudo mais. Se acontece alguma coisa com a tua criança, é aquele problemão, né? Você deve ter, quem já tem essa parte financeira já bem, pelo menos o planejamento, que teve ali uma outra pessoa que comunicou, nossa, por isso que o planejamento financeiro é muito importante ser feito. Exatamente. Então a gente trabalha nessa parte toda, com a tua família inteira, para vocês começarem a construir essa mentalidade, esse novo hábito. E se você não tiver alguma coisa ali no banco guardadinho para esses momentos de surpresas médicas ou de algum problema grave, você pode vir a ter muito problema financeiro. Então, você pode proteger a tua família, o teu filho ter uma proteção, os pais, os avós, todo mundo, né, Ivana? Você vê também, né, o cenário, né, Mônica, você pode estar pensando assim, uma criança, e o risco de uma criança? Quanto seria um seguro de uma criança?
né, no caso, né? Você entraria no permanente pela idade dele, e às vezes a gente acha assim, mas o risco de uma criança é muito pequeno. A gente não pode subestimar isso, porque senão não existiria nenhum hospital feito somente para criança, Children's Hospital. Se a gente acha que não, quem fica doente é o filho dos outros, o meu não. E aí olha a situação. A criança, por exemplo, aqui no caso, ela teria o acesso ao benefício em vida para que os pais tenham tranquilidade financeira para cuidar desse filho. Já pensou? Exatamente. Quem vai cuidar desse filho se o pai tem que trabalhar para sustentar a casa? Olha só, exatamente, né, o cenário. Todos esses cenários de problemas críticos, doenças, morte, ou um problema com o seu filho e tudo mais, isso causa toda essa parte emocional. Então, você tendo um seguro, você tendo o teu seguro de carro, o teu seguro da tua casa, o que você tem? Você pode ficar tranquilo. Quando é com alguém que você ama, ou com o teu cônjuge, com o teu filho, alguma coisa assim, você vai ter essa calma também para poder tratar com essas surpresas desagradáveis que a Regina comentou aqui no Exatamente. Facebook. Mas o que a gente gostaria de finalizar, né, Ivana? Infelizmente estamos no fim, a gente teria um bate-papo bem grande aqui com vocês, né? Se vocês quiserem perguntar, manda as questões aqui, a gente vai continuar mais uns 10 minutos, se vocês quiserem, mas é falar das alegrias desse trabalho, né, Ivana? Com certeza, com certeza. Na verdade, até a Mônica Esteves, você quer compartilhar aquela história, Mônica? Quero. Eu conheci a Mônica em Atlanta, né, em fevereiro, mês de março, e eu estava em treinamento e ela foi conhecer a empresa. E ela viu um testemunho de um dos nossos agentes que emocionou muito ela. Se você quiser compartilhar antes da minha fala. A gente estava conversando sobre a possibilidade de eu trabalhar na Five Rings, né, com essa parte de trabalhar na parte financeira dos clientes. E eu vim participar, então, aqui em fevereiro, de um encontro nacional que tinha toda a diretoria da Five Rings e também os agentes, as seguradoras que tiveram mais destaques, né? Vendo os resultados e tudo mais. E um dos agentes, que é do Colorado, um americano, ele foi fazer a apresentação dele, que foi fantástica, todas as apresentações. E esse cara me marcou muito, porque ele chegou lá e ele falou assim, que ele insistiu com um casal. O que aconteceu com a apresentação desse agente, ele falou assim, eu insisti bastante nessa família, né, nesse casal, que eles já eram avós, mas, né, insisti bastante, e o senhor acabou comprando, né, adquirindo essa proteção. Então, o que aconteceu? Ele veio a ter um problema grave de saúde. E esse agente, graças a Deus, com a insistência dele, ele conseguiu levar um cheque para a família. Ele falou que foi emocionante a hora que ele chegou lá e entregou esse cheque para esse senhor, na mão desse senhor e na mão dessa senhora. Eles agradeceram muito a ele, falaram assim, olha, ainda bem que você entrou na nossa vida, porque a gente não fazia ideia do que era possível fazer, a gente não tinha informação, e eles eram americanos, americano também, tem muitos americanos aqui nos Estados Unidos que já contratam, né, que já tem, já possuem, mas ainda existe um mercado enorme de gente, né, Ivana, que não possui essa informação, que não sabe que é uma estratégia. Exatamente. 60% dos americanos, tem 40 aí que não tem nada. Exatamente, é muita gente, né? Além dos brasileiros aqui, além dos mexicanos aqui, todo mundo, né? Então, eles agradeceram muito, porque veio ajudar todo o tratamento daquele senhor e pagar todas as contas, tudo, e cobrir tudo que eles precisavam. Então, para mim, fez um sentido de propósito para trabalhar com isso. Trazer informação e mostrar que é possível para todo mundo ter essa estratégia de proteção e também como acumulação de dinheiro para o teu futuro, ou para os teus filhos, para aposentadoria, para o college e tudo mais. Você tem algum exemplo para finalizar, algum exemplo feliz, Ivana?
Olha, a gente vai começar pelos tristes para depois pelo feliz, né? É, Porque, como a gente, afirmando novamente, a vida, ela é um contrato de risco mesmo. A gente não tem certeza de nada. Como eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que cuido muito bem da minha saúde, sou vegana, faço atividade física e tal. Mas eu conheço várias pessoas que fazem atividade física, que têm uma alimentação melhor do que a minha e tiveram câncer, que tiveram outros problemas graves de saúde. Então, pode melhorar nessa questão de prevenção? Sim, mas é uma garantia? Não. E aí, né? Como é que vão ficar as pessoas que precisam de mim? Ou mesmo que eu não contribua financeiramente dentro de uma casa, mas na minha doença, o marido não vai estar no mercado de trabalho e deixar a mulher lá doente com um filho. Não é assim. Então, te traz uma paz financeira, um equilíbrio financeiro para uma família inteira, não somente para a pessoa. Né? Então, só em relação a números que você falou, Mônica, eu fiz um Google e achei o seguinte, que 60% de todas as pessoas aqui nos Estados Unidos, todas, tem algum tipo de seguro de saúde, de vida, algum tipo. Mas a cada 5 pessoas, tem o suficiente, ou seja, a cobertura suficiente. Às vezes você faz aquele... mas eu já tenho um seguro de vida lá do meu carro. Quanto que é? $25.000. Se eu morrer, a pessoa vai ter $25.000. Assim, gente, se você for contabilizar a sua despesa anual, você vai ver que isso não dá nem para metade do ano. Então, verdade. assim, eu quero começar com um exemplo triste, porque eu me identifiquei com esse exemplo, porque a gente que está na área financeira, a gente está em treinamento constante. Então, quando eu vou fazer minhas caminhadas, eu fico escutando o treinamento. E um dos meus treinamentos falava a história de um pai de família que não tinha 40 anos, e ele tinha a esposa dele, com 32 anos, simplesmente dormiu e não acordou. Não acordou. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, porque ele estava querendo saber no cenário dele, né, com o consultor financeiro, o que ele faria em relação à casa dele. Porque a esposa, ele tinha 2 filhos, tem, né, 2 filhos, e uma desses filhos tem necessidades especiais, autismo. E eu me identifiquei porque eu também tenho 2 filhos com necessidades especiais. Então, aquele E eu pai tenho meu se sobrinho. viu, imagina, aquele pai se viu com a mulher que morreu do lado dele, com 32 anos, com 2 filhos, um deles com necessidade especial, ele ainda tendo que pagar uma casa, e ele falou, o que eu faço? Eu vendo minha casa, e agora, o que eu faço? Eu pego esse dinheiro, eu não tenho dinheiro, né? Eu preciso contratar alguém para ficar com os meus filhos, olha que situação. E aí o consultor perguntou, você tem... a sua esposa tinha seguro de vida? Ele tinha quanto? $100.000. $100.000 não devia ser a despesa de 1 ano, 2 anos no máximo dessa família classe média. Normalmente, é uma despesa de $60 a $70.000, é a média. Então, assim, ela tinha, mas foi muito mal calculado. Tinha por desencargo de consciência, mas não tinha um valor adequado. É isso que a gente faz, é um valor adequado. Então, isso foi uma situação Exatamente. triste, porque ele tinha, mas na verdade não foi o suficiente, ao ponto que esse pai estava desesperado, ter que desfazer o patrimônio dele para arrecadar, ter liquidez de dinheiro para arcar com as despesas dele, que agora ele estava sozinho com 2 filhos. Antes de você soltar... Existem mais de 8 casos dentro da nossa comunidade brasileira nos últimos 4 anos que acionou esse benefício em vida, tá? Existem mais de 8, se eu não me engano são 10. Muitos outros casos estão ainda em processo, mas mais de 8 casos as pessoas já receberam. E uma que me chamou a atenção foi logo quando eu estou há quase 2 anos na indústria, que me chamou muita atenção, inclusive quem quiser o vídeo dela, a gente pode compartilhar, né? A gente pode compartilhar na nossa página mesmo, o caso da Joelma. Sim. A Joelma, se eu não me engano, ela tinha entre os seus 50 a 55 anos de idade.
que mora aqui nos Estados Unidos faz tempo, tinha uma filha, e o consultor fez a análise do planejamento financeiro, e ela não tinha nada de proteção, e ele falou da proteção, ela disse, eu quero mais baixinho, tal, eu não estou com muito dinheiro, aí ele fez um cálculo naquilo que ela podia pagar e fez. Ela depois no vídeo, vocês vão ver que ela ficou meio assim, que não queria fazer, mas alguma coisa falava para ela, faça. E ela decidiu fazer. Na entrega do documento, né, porque tudo que a gente analisa tem que estar dentro de um documento assinado, ela recebeu essa pólice numa quarta-feira. Na sexta-feira, ela teve um AVC. Olha só, 2 dias depois, ela estava assegurada. Nunca que ela imaginou que a pessoa acabou, mal pagou o primeiro mês e ela já teve que usar o seguro. Esse valor, graças a Deus, ela não faleceu, ela se recuperou, o AVC dela não foi severo, ela conseguiu se recuperar, mas o dinheiro que ela acionou em vida deu para 2 anos de despesa dela ficar tranquila, realmente focada na recuperação da saúde dela. Esse foi o primeiro caso, foi a primeira brasileira que recebeu, né? Que foi um caso bacana. O outro foi um caso que tinha tudo para ser um caso triste, mas foi um cenário fantástico, um testemunho fantástico. Inclusive, eu vi que ela entrou, eu não sei se ela está aqui, a Cláudia, que ela toda vez que conta essa história, ela sai lágrimas dos olhos dela, porque realmente é muito emocionante. E aconteceu na Geórgia, onde que a Mônica está, uma mãe com 2 gêmeas, 2 menininhas, isso aconteceu há 16 anos atrás. Benefício em vida tem mais de 20 anos no mercado, tá, gente? Não é algo que aconteceu agora. É um produto financeiro de proteção que existe há mais de 20 anos. Exatamente. Somente 2% da população aqui dos Estados Unidos tem benefício em vida porque não conhece, não tem informação. Exatamente, ou porque contratou alguma dessas seguradoras que não possuem essa possibilidade, né? E eles não podem oferecer algo que eles não trabalham. Mas voltando para essa americana, na verdade, ela teve um diagnóstico de câncer de mama. Ela lutou por 3 anos de tratamento de câncer, mama, deu metástase depois do 3º ano, e ela chegou para o médico, disse assim, e aí, quais os resultados? Eram exames atrás de exames, e o médico falou assim, olha, é o seguinte, não tem mais nada que a gente pode fazer. Já está em metástase, já são 3 anos em tratamento, eu sei que você tem 2 filhas pequenas, vai arrumar a tua vida, se prepara. E ela, desesperada, falou assim, não, mas eu quero saber se tem algum exame, algum tratamento experimental. E ele lembrou e falou assim, olha, existe um tratamento experimental, mas o próprio nome já diz, é experimental, eu não vou te dar uma garantia, ele é caro. Ele estava falando naquela época de transplante de medula óssea, que há 16 anos atrás era uma novidade, e realmente o custo era muito alto. E ela realmente falou assim, quanto que é? Ela falou assim, olha, uma média de $100 mil. E ela, entristecida, falou assim, realmente, eu não tenho esse dinheiro. E ela tinha feito um seguro, mas sabe aquelas atitudes da gente, que a gente compra algo, a gente não entende muito bem o que tem, coloca na gaveta e esquece, acha que nunca vai usar, foi o caso dessa pessoa. E aí ela procurou o agente dela, e contou a história dela, assim, como que minhas filhas vão receber, né, se organizando financeiramente. E o agente falou, peraí, o que você tem? Assim, eu fui diagnosticado com uma doença terminal. Você esqueceu que você tem benefício em vida? Aí já acionou a seguradora e tal. Resumindo a história, ela teve condições de ter esses $100 mil em mãos. Ela fez o transplante de medula óssea. O corpo dela reagiu super bem. E essa mulher está viva até hoje. O ano passado foi a graduação do high school das filhas dela. E isso me emociona, porque a gente... Exatamente. O dinheiro não é tudo na vida, mas quando você tem recursos financeiros, você não vai mendigar ninguém. Pelo amor de Deus, doa dinheiro para mim. Se você foi autorresponsável de tomar essa iniciativa, e Exatamente. Você tem acesso ao dinheiro. Você vai fazer o que você quiser. Se você e não ela quiser... teve... É o acesso que a gente falou que essa proteção vai te fornecer.
de alguma coisa. Ela acessou uma coisa que era moderna naquele momento, que ela não poderia, e está viva até hoje para contar essa história, gente. Isso é muito bacana. E olha, que normalmente quando a gente está em análise, olha, para doenças terminais, assim, nossa, Deus me livre, doença terminal. Mas olha só, doença terminal não significa uma sentença de morte. Se você vai em recursos e você luta até o final, e hoje a medicina está muito moderna, você realmente, pela questão financeira, você pode realmente... Exatamente. A sua vida pode ser poupada. Que bom, essa história é muito, muito alegre. É assim que eu queria terminar. Porque a gente não pode falar só de morte, a gente tem que falar de todos os benefícios que vêm com tudo isso, né? Essa proteção. A Andréia Rivera aqui, ela perguntou assim, quem pode ser colocado nesse seguro? Não sei se já foi perguntado. Andréia, é o seguinte, o seguro, ele é pessoal, né? Você contrata para você. Você contrata para o seu filho, você contrata para o seu marido, você é pessoal. Agora, a dona da pólice. O dono da pólice é quem pode ser beneficiado com benefício em vida. Exato. E os seus herdeiros, até 5 aqui nos Estados Unidos, até 5 pessoas podem ser os seus herdeiros, né? No caso da sua morte, do seu falecimento. Então, pode ser dividido, né, as porcentagens. E outra informação que é bacana mas eu não tenho herdeiros, eu sou só eu, né, eu quero me proteger. Bacana, você já querer se proteger e contratar. Não tem importância, você pode deixar para quem você quiser, colocar o nome de pessoas, e se você não quiser... põe alguma instituição para doação, ou se não tiver nada, você não quer doar para ninguém, o governo depois vai pegar esse dinheiro. Hoje o governo toma. Se não quiser para deixar, é que nenhuma instituição de caridade, né? Tem tantas e tantas e tantas. Exatamente. E com certeza não vai ser o problema. Aqueles que não têm herdeiros para deixar a sua herança quando você se for. Isso não é triste, isso é muito bom, viu? Bom, com certeza. Estamos finalizando. Pessoal, queria agradecer muito a presença de todos vocês. A gente viu aqui todos os waves dando hellozinho. Muito bacana. E como a Regina aqui no Face comentou, informação é tudo, gente. Vocês têm informação, a gente está trazendo. Vamos tentar fazer mais, né, Ivana? Eu adorei esse bate-papo. Quero te agradecer também, teu tempo. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até a próxima. A gente vai trazer mais coisas para vocês bem interessantes, tá? Precisando de ajuda, estamos aqui. Pessoas que estão interessadas, nos chama a Mônica no privado e vai ser um prazer. Exatamente, chama a Ivana. Né, e poder ajudar a realidade de todo mundo, né? Com certeza. Tudo é possível, é viável. E o nosso conselho é que não procrastine, já que a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Exatamente. A gente tem uma frase que diz assim, a pessoa que não se preparou, a gente está falando mais na questão morte, essa pessoa que não preparou a tua família e morreu, deveria voltar para ver o cenário, a bagunça que a pessoa deixou. Isso é muito sério, gente. Proteção patrimonial, proteção... quem que é o maior patrimônio da gente é a nossa saúde e a nossa família. A nossa vida. E a nossa vida, gente. A nossa vida. Obrigada. Exatamente. Beijo para todo mundo. Obrigada, obrigada, obrigada. Boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.